A música tem um potencial transformador, pode mudar a vida de quem ouve, mas também e principalmente de quem faz dessa arte uma profissão. Há pouco tempo atrás, a skatista Raíssa Leal trouxe ao Brasil a medalha de prata pela categoria Street nas Olimpíadas em Tóquio. Como se o feito por si só já não demonstrasse imenso virtuosismo esportivo, cabe ressaltar que a skatista tem somente longevos 13 anos. Nas mídias, além de notória e merecida comemoração, eclodiu a seguinte pergunta: o que você estava fazendo aos 13 anos? Aos 13 anos, a convidada de hoje estava iniciando sua aventura pelo mundo dos sons. Semelhante a Raíssa Leal, ela também tem carreira internacional. Bacharelado na National Music Academy, Planchov-Vadirov, na Bulgária. Pós-graduação na Carnegie Mellon University, em Pittsburgh, Estados Unidos. Mestrado na University of Louisville, em Kentucky e doutorado na University of Sydney, na Austrália. Porém, nem só de cátedras e diplomas atestam, na atualidade, a validade da arte, a consolidação dos conhecimentos e a habilidade virtuosa. Estes títulos certamente compõem um substrato imenso, a raiz de uma árvore esplendorosa. Todavia, essa árvore conta também com belos e necessariamente vistosos frutos. Além de estudar e de fato ser, é preciso no mundo digital, na era das redes, aparecer. Os desafios que as redes sociais impõem aos intérpretes vão desde mera distração, no período de estudo, à necessidade contínua de exibição. Views e likes passam a compor, como diria Bourdieu, o nosso capital simbólico digital. A validade do que fazemos é atestada pelo nosso interlocutor e público, que agora recebe um outro nome, o de usuário. Navegar no oceano digital, sem ser inadvertidamente um náufrago, exige do intérprete um outro virtuosismo, um virtuosismo sócio-virtual. Digital influencer, international violinist e doutora em música. Ela não naufraga nas redes. Até a elaboração dessa ouverture, os números contam com 75 mil inscritos no YouTube, 502 mil seguidores no Instagram e 40 mil seguidores no Facebook. Falar diariamente para esse número de pessoas parece ser a missão atual de um intérprete que se vê na posição de tirar a música da ribalta, trazendo ao cotidiano do público. No caso da nossa convidada, a conversa também pode ser em 7 línguas. Para falar de violino, música, educação e social media, hoje a Beleza do Som recebe Ana Murakawa. Como sonhos grandes dialogam, a conversa também contará com a participação da doutora Ana Brantes, diretora da Sphinx Organization e a primeira convidada de carteira cativa no podcast. Anas, muito obrigado pela participação de vocês, né? É um prazer tê-las aqui. Eu tive certa dificuldade, como é que eu vou chamá-las? Eu vou chamá-las de Anas, de doutoras, né? É melhor, né, a gente diferenciar, então, né, doutora Murakawa e doutora Abrantes no podcast. Vou emendar a primeira pergunta. Ana, né, doutora Murakawa, a sua trajetória musical começa no Projeto Guri, aos 13 anos. Eu li algumas entrevistas, né, com várias falas nesse respeito. Depois Instituto Bacarelli, depois a OCAM, Orquestra de Câmara da Universidade de São Paulo, Festival de Música, carreira fora do país. Isso eu estou falando dos 13 aos 17 anos. É muito pouco tempo, né? É uma evolução muito grande. Eu fico pensando como é essa evolução, como é que você pensa essas coisas, e não só essa evolução técnica, que é uma evolução absurda, mas também essa evolução de tomar essas decisões, né? Então, estudo, tenho esse sonho, vou concretizar isso, pronto. Eu vou para a Bulgária aos 17 anos, sem falar inglês, sem saber do frio, mas vou fazer isso tudo acontecer. Sim, primeiramente, muito obrigada pelo convite, Ivanildo e Ana. É um prazer estar aqui. E sim, foi meio que crescer numa panela de pressão. Eu comecei no Projeto Guri aos 13 anos e eu não tinha tido contato com o violino antes disso. Então, eu meio que me apaixonei pelo violino ali quando eu tive contato com o instrumento. E o violino, com certeza, foi e ainda é a coisa mais desafiadora que eu já fiz na minha vida. E eu acho que esse desafio me motivou muito também a ir além. E aí, quando eu estava no projeto, eu cheguei a ser espala da orquestra no projeto, então eu achava que eu já estava o máximo. E aí eu fui pro meu primeiro festival de música e eu descobri que tinha vida fora do Projeto Guri, que tinha muito mais coisa e que, na verdade, eu sabia de pouquíssima coisa. Eu não sabia nem mudar de posição.
Então, tinha muita coisa para aprender e isso me motivou demais. Então, eu começava a encontrar objetivos. Legal, agora eu quero estudar para poder ir para um festival, agora eu quero estudar para poder entrar numa orquestra. Então, esses objetivos claros fizeram com que eu pudesse andar numa direção com mais velocidade até, porque eu sabia tanto o que eu queria que nada me parava. Então, até mesmo a minha primeira prova de orquestra, quem me conhece há um tempo já sabe dessa história, mas eu não tinha condições de ter passado na minha prova de orquestra naquela época. Eu não tinha o preparo técnico, todas as coisas que eu necessitava, né, para fazer parte de uma orquestra. Mas quando eu recebi o não do maestro, na época o maestro Tibiriçá, eu falei: o senhor não tá entendendo. Eu vou tocar nessa orquestra. O senhor não está entendendo. O que que eu preciso fazer? E eu insisti tanto, eu não recebi o não como um não. Eu também não tinha essa noção de etiqueta, de orquestra, de como funcionam as coisas. Então, para mim, não existia esse não. E aí ele pediu para eu preparar algumas peças e, mais uma vez, eu não sabia o que eu não sabia. Então, eu não sabia o que era difícil, eu não sabia o que era possível. E aí ele falou: prepara isso em uma semana, se você voltar e se você conseguir tocar, eu te dou uma vaga. E foi exatamente o que eu fiz. Então eu saí de lá, fui estudar, consegui estudar, tipo, aprendi a tocar quarta posição, assim, do nada. Mas, mais uma vez, ninguém tinha me falado que era impossível. Então eu fui lá e fiz, consegui meu emprego e assim foi indo a jornada. E a questão de ir para a Bulgária veio rápido também, porque eu percebi rapidamente que eu ia precisar de muita disciplina se eu quisesse me tornar uma violinista profissional, porque eu já sofri o preconceito de ter começado tarde e eu sofri o preconceito de ter começado num projeto social. E isso no próprio meio dos músicos, sabe? Muitos músicos não davam esse apoio, porque, nossa, como assim? Você não começou com um professor particular, você só tocava em grupo. Então, eu sabia desde esse começo que eu ia precisar lutar um pouquinho a mais que os outros para conseguir realizar esse sonho de me tornar violinista. Excelente. E para quem lê a sua trajetória, esse pouquinho a mais é um pouquinho a mais. Assim, ela é um Um eufemismo, pocão. esse pouquinho a mais, né? Falando um pouquinho, agora você falou dos projetos sociais e tudo mais, nessa essa participação, o quanto você vê que isso foi importante na sua trajetória? Você acha que estaria nesse lugar que está hoje sem contar, por exemplo, com projetos sociais que te abrissem essas portas? Com certeza não, com certeza não. Eu provavelmente não saberia que eu tinha uma aptidão para o violino, para música. A minha família no Brasil é super humilde, então os meus pais não tinham condições de me comprar um violino. Quando eu fui para a Bulgária, eu fui inclusive sem violino. Eu tocava com violino emprestado. Então, os projetos sociais foram fundamentais. Eu também não sei se o meu nível intelectual seria o que é hoje, assim como a Ana, de poder ter feito um doutorado. Tudo começou com uma base muito sólida nos projetos sociais, e eu acho que abriu um mundo que eu não tinha conhecimento. Então, eu era meio que a pessoa fora da curva na escola, que conhecia Beethoven, que sabia o que era sinfonia, e às vezes na orquestra, no projeto Guri, a gente tinha crianças de todas as idades, né, até os 18 anos. Então, às vezes, quando a gente estava no intervalo, uma galera falava das coisas da escola e coisas de física e, sabe, outras matérias, e isso me acendia o coração de uma maneira, porque eu sempre achei muito legal ser inteligente. Sempre achei muito legal poder conversar com pessoas, sabe? Debater ideias e ficar confusa e depois me achar de novo e depois mudar de opinião e depois, sabe? Ter esses debates sempre foi uma coisa muito, muito empolgante para mim. Então, com certeza, tanto o Projeto Guri quanto depois o Bacarelli e todos os projetos que a gente tem hoje no Brasil, acho que eles exercem um papel incrível, incrível. Muitos jovens não teriam acesso à cultura, aos esportes, à educação, que a gente sabe que é primordial para a gente construir uma sociedade. Eu queria adicionar um comentário. Primeiramente, obrigada, Ivanildo, por me chamar de volta e por eu ter uma cadeira cativa, né? Com tamanha responsabilidade nesse podcast magnífico que você criou. É um orgulho para mim estar aqui de volta. E como a Ana Murakawa, eu também comecei no Projeto Guri aos 12 anos,
e de uma cidade onde vive de música nos festivais de inverno, que é Campos do Jordão, mas fora isso não tinha um professor de música, ninguém como referência. Mas, como meu pai era fotógrafo e trabalhava em eventos, eu sempre gostei de música e eu sempre ia estar do lado do músico no casamento, no evento, em qualquer lugar eu ia estar ali. E se não fosse o Projeto Guri abrir as portas, eu não teria tido a chance de aprender o violoncelo, porque ninguém ia falar para mim, tá aqui um violoncelo para você aprender, né? Apesar de eu participar dos eventos com meu pai e assistir as orquestras que vinham ao festival, não tinha o porquê eu simplesmente pedir um violoncelo de Natal, ou sei lá. E também não ia ganhar porque eu não ia ter condições. Então, o Projeto Guri foi fundamental nesse aspecto, e eu acho que existe um preconceito bobo do mundo musical mesmo, quanto aos projetos sociais, porque é oferecido tanto, e apesar do intuito principal não ser formar músicos, e sim um projeto social, você nunca sabe o que acontece. Aqui temos 2 doutoras que saíram do Projeto Guri, em performance musical. Então, assim, os próprios criadores do projeto têm certeza que não imaginavam isso, mas aconteceu por conta de tudo que foi oferecido. Quando eu entrei no projeto, o polo local de Campos do Jordão, imediatamente já começou a fazer parte da Orquestra Paulista do Projeto Guri, que existiu anos e anos atrás. Isso eu estou falando em 1999, 2000, então, para você ter uma ideia aí da minha idade, né? Vamos passando aí mais de 20 anos. Então, existia essa orquestra regional com maestros incríveis, João Maurício Galindo, Emiliano Patarra, e com alguns meses participando dessa orquestra, a gente já se apresentou na Sala São Paulo, que era um sonho, imagina, alguém num projeto social no palco da Sala São Paulo, e dali saíram viagens para o Rio de Janeiro, outras cidades, acompanhando cantores como Toquinho, né, e outros famosos, tantos que acompanharam o Projeto Guri naquela época, e para quem tinha acabado de começar, está passando por tudo isso, foi um boost, assim, de emoção e de incentivo, que não tinha como eu sair do mundo da música mais. Então, assim como a Ana também foi o start ali, o foguinho inicial que virou uma explosão de paixão por esse mundo da música. Então, eu sou muito, muito grata ao projeto também, por ter me mostrado todo esse mundo que eu acabei descobrindo depois que eu saí de lá. Isso é muito verdade, Ana. Inclusive, eu acho que esse preconceito agora está caindo por terra, talvez por conta da gente, né? Porque a gente teve a coragem de falar, olha, não importa de onde a gente veio, importa para onde a gente está indo. E a gente está indo longe. Então, quem quiser vir com a gente, venha com a gente. Eu lembro que quando eu consegui a bolsa do Projeto Guri, eu fiz uma reunião com a diretora, na época, a Nurimar, não sei se você conheceu. E ela olhou pra minha cara e falou assim: eu não sabia que tinha gente do projeto que queria estudar fora do Brasil. Foi uma surpresa, assim, sabe? E aí aconteceu o programa de bolsa do Guri, como vocês devem conhecer, e o programa hoje se tornou uma coisa imensa, sabe? Tem muitos jovens que estão tendo a oportunidade de aulas particulares, muitos jovens tiveram a oportunidade de sair do Brasil, e eu acho que tudo começa quando a gente tem a coragem de ser quem a gente é. Então, eu não ficava com vergonha de falar que eu era do Projeto Guri. Eu falava, eu sou do Projeto Guri. E apesar, e por conta disso, eu vou ainda muito mais longe. Eu trabalho no Projeto Guri hoje, né? Eu dou aulas, né? E falando um pouquinho de Projeto Guri, ano retrasado, antes da peste, né? Antes de toda a pandemia, nós recebemos 3 imigrantes. Então, eram do Malawi e eu acho que eram 2 do Malawi e uma moça da Suíça. E eles vieram, eles mostraram músicas, né, dos lugares deles e conversaram com as crianças. E para esse público, essa oportunidade de conversar com pessoas dessa envergadura, né, pessoas que não falam a língua deles e com outras interações, é uma oportunidade de ouro, né? Então, democratizar esse acesso, o Guri faz de ponta. Falando só mais um pouquinho de projeto social, Ana, vou emendar em 2 perguntas. Hoje na Austrália, como são as questões de projetos sociais? Como você vê isso, né, aí ao teu redor? E como os projetos sociais podem preparar para esses desafios do músico do futuro, né? Que são não só mais desafios atrás da estante, não só mais desafios violinísticos, são também desafios das redes. Como que a gente pode ajudar nesse aspecto? Bom, vou responder a primeira parte da pergunta sobre os projetos aqui na Austrália, primeiro.
A Austrália tem um lado socioeconômico completamente diferente do Brasil, né? Então, é, a Austrália é um país muito mais rico. As orquestras, as escolas têm orquestra, têm professores. Então, na verdade, eu não conheço nenhum projeto social aqui na Austrália. Eu dou aula no Conservatório de Sydney e a gente tem alguns programas que são para crianças, mas são todos pagos. Inclusive, uma coisa que eu acho incrível no Brasil e que eu não encontrei fora do Brasil, não encontrei nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem aqui na Austrália, é a questão da gente ter orquestras jovens que pagam. Então, eu só tive a oportunidade de crescer quanto eu cresci, porque eu também estava recebendo, querendo ou não, quando eu estava tocando nas orquestras jovens. Aqui na Austrália, você só pode fazer prova para a orquestra principal, e eles tem o quê? Tem a orquestra de Sydney, depois tem a orquestra de ópera, tem a orquestra de câmara em Sydney, olha só. No Brasil, em São Paulo, quantas orquestras a gente não tem? Aqui você só pode fazer a prova se você for australiano ou residente permanente. Então, por todo o meu processo do doutorado, eu não podia nem cogitar fazer a prova para a orquestra de Sydney, porque eu não era, eu estava no meu visto de estudante. Então é uma realidade um pouco diferente. É engraçado, né? Porque às vezes a gente não valoriza o que a gente tem no Brasil, mas a gente sai e a gente vê como são as coisas e fala: Meu, olha que incrível essa oportunidade que a gente tinha. O projeto social, os projetos, as orquestras jovens. E, gente, a gente sai muito mais preparado para tocar em orquestra do que as pessoas que simplesmente começam com aulas particulares e ficam estudando sozinhos o tempo todo, sabe? A gente tem uma experiência completamente diferente que, querendo ou não, adiciona no nosso currículo, né? A gente chega na universidade, eu sempre fui espala de todas as orquestras, na maior parte das orquestras em que eu participei, não porque eu era simplesmente a melhor violinista, mas eu tinha experiência orquestral, eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia como as arcadas funcionavam, eu sabia como funcionava a questão da orquestra em si, sabe? Então, a gente tem muitas vantagens. Aqui na Austrália, os projetos sociais são mais voltados à questão da comunidade indígena, então é um pouco sensível esse assunto para os australianos. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com nenhum projeto social aqui. Agora, a segunda pergunta, qual era? A segunda pergunta era como os projetos sociais podem preparar, né, já que a gente está falando da formação desse jovem músico, como que a gente pode ajudar na formação desse jovem músico do futuro, que é um jovem músico que também precisa ser criador de conteúdo na internet. Sim. Esse é um tópico que causa muitos debates na comunidade musical. Eu acho que hoje em dia, querendo ou não, a gente é o nosso próprio empresário. E, e a gente que quer viver de música, a gente também precisa aprender a nos vender, a gente precisa aprender a se posicionar e, querendo ou não, de nada, de nada adianta ser um artista se a gente não tem público. Então, cultivar um público, cultivar uma audiência é muito mais importante do que eu mesma achava que era importante. Eu, há uns 2 anos atrás, tinha 28 mil seguidores no Instagram e eu achava que isso era muita coisa, porque, querendo ou não, para nós, músicos da área clássica, seguidor não é uma coisa que a gente está buscando sempre. Gente, quando eu estava estudando na Bulgária, eu estudava horas e horas, essa era a minha última preocupação. Então, eu comecei a entender um pouco mais disso, principalmente depois que eu vim para a Austrália, quando eu não pude tocar em orquestra, então eu não tinha oportunidade de fazer o que eu fazia, e eu tive que me reinventar. E abriu muito a minha cabeça com relação ao papel do músico na sociedade. Então, eu sentia que existia e ainda existe um preconceito muito grande de se você é músico clássico, você toca o barro, você vai tocar essas coisas clássicas, ai de você se tocar alguma coisa diferente. É, e eu acho que existe uma conexão muito mais forte com as pessoas e é cientificamente comprovado que as pessoas gostam mais do que elas mais estão expostas. Então as pessoas hoje elas estão expostas aqui. Violino não é uma dessas coisas. E eu percebi isso quando eu ganhei muitos seguidores e muita gente vinha falar para mim que eles não
sabiam que era um violino, que eles nunca tinham visto um violino na vida. E aí, juntando com o meu conhecimento sobre línguas, eu percebi que não tem como a gente abrir um diálogo com as pessoas se a gente não fala a língua delas. Então, eu percebi que eu ia provavelmente ter que fazer algumas coisas que eram fora da minha zona de conforto como musicista para poder conversar com as pessoas e abrir um diálogo e falar, olha, existe esse outro mundo e esse mundo também é muito interessante. Então, eu acho que os projetos sociais podem começar com talvez essas palestras, essa conscientização de que a gente precisa estudar e a gente também precisa dar pequenos passos com as nossas redes sociais, entender o que a gente quer, não virar uma cópia de outras pessoas. Cada pessoa vai ser única. Se você quiser ser completamente clássico, você seja. Se você quiser ser da área popular, se você quiser ser da área do jazz, se você quiser fazer podcast, se você quiser compartilhar o seu conhecimento. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. E é super importante que a gente perca um pouco dessa vergonha. E eu acho que, infelizmente, a maior parte da nossa insegurança vem de outros músicos, para a gente conseguir compartilhar essas coisas com as pessoas, porque as pessoas amam música. É muito raro eu receber um comentário da pessoa falando, meu Deus, que música horrível, odeio música. É muito raro isso acontecer. Geralmente, os comentários que deixam os músicos mais cautelosos são os que vêm dos próprios músicos, sabe? E isso é uma coisa que eu acho difícil. Então, toda vez que eu vejo algum outro músico na internet, se eu tô ali fazendo comentários, eu sempre deixo um comentário legal, sabe? Continua. Por mais que a pessoa seja iniciante, se ela seja, sabe, profissional, eu acho que vale esse incentivo, porque é a nossa porta de entrada. O mundo mudou, sabe? Mesmo que você toque numa orquestra, as pessoas ainda vão dar preferência àquele que melhor sabe se comunicar. Isso seja através das redes sociais, recitais, trazer público, e sempre foi assim, sempre será. Como diria Suzuki, né? Sempre um reforço positivo constante. Ótimo. Hoje você se enxerga nessa fase da sua vida mais como criadora de conteúdo, mais como empresária musical, mais como digital influencer, mais como professora do conservatório. O que te toma mais tempo hoje? Qual é onde está o teu foco hoje? Olha, o meu coração é 100% como violinista, mas infelizmente com a pandemia, agora que a Austrália está em lockdown, então eu estou buscando formas de fazer mais gravações. Então, antes da pandemia e do lockdown, eu estava sempre indo num estúdio, porque aqui em casa passa carro, sabe? Tem muito barulho, eu moro num apartamento sozinha. Então, eu estou buscando soluções para isso. E eu acho que agora se divide um pouco com essa questão de criador de conteúdo. Eu sou uma pessoa que, quando eu tomo alguma coisa para mim, eu sou muito responsável, sabe? Eu tenho uma responsabilidade muito grande com as pessoas que me seguem, com os outros músicos, com as pessoas que hoje estão em projetos sociais. E eu tenho esse desejo no meu coração mesmo de levantar uma bandeira e de mostrar para o mundo, sabe, a questão da música no Brasil, que a gente tem de bom, que não é só futebol. A gente está vendo agora nas Olimpíadas, sabe, tantos atletas que estão fazendo história e não tem apoio, não tem patrocínio, e ainda assim conseguem chegar longe. Eu acho que quanto mais a gente mostra essas histórias, mais talvez o brasileiro se conscientize que a gente é muito rico. A gente tem muitas possibilidades, a gente tem um povo que é muito guerreiro, sabe? Um povo que realmente não é preguiçoso, que é criativo. Eu acho que essa responsabilidade é de todos nós, querendo ou não, né? Então, é, é isso. Fica à Eu vontade. concordo 100% com a Ana Murakawa, e eu acho que quando você tem a oportunidade de sair do país, que você se dá conta como o povo brasileiro é guerreiro mesmo. E em inglês eles têm a expressão go-getter, né, para quem
que vai e conquista, né? Pessoas conquistadoras, assim, e muitos brasileiros são assim. Tive vários colegas nas faculdades que eu fiz aqui e a gente acaba se destacando, acho que por conta da gente não ter, ou achar que não tem, porque aí depois quando você pensa, como a Ana falou, no Brasil a gente tem orquestras jovens que te pagam para você tocar na orquestra. Aqui nos Estados Unidos existem orquestras jovens, mas você tem que pagar para fazer parte dela. Né? Então, ao contrário, não só não tem as que pagam, mas como custa também dinheiro para você participar da Orquestra Jovem. Existem organizações como a Sphinx, que vai providenciar bolsas para você fazer parte de orquestras jovens, mas é a bolsa do custo, não um incentivo, né, financeiro para você participar daquele grupo. Então, aí o brasileiro tem aquela noção de que fora é melhor, e aí quando você sai, tem a real noção do que é, você vê que não é bem assim, mas que, de certa forma, esse pensamento acaba te impulsionando para ir até mais longe. Então, quando alguém te pede 10 coisas, você entrega 11 e recebe elogios, e aí você acha, mas eu achei que era assim que era, e simplesmente fiz o que eu achei que era correto, e aí você acaba se destacando. Então, concordo com tudo que a Ana acabou de dizer aí, só queria agregar o meu comentário também. Perfeito, Aninha. Eu acho que o brasileiro também, querendo ou não, tem um pouco dessa competitividade. A gente tem tantas pessoas no Brasil e tantas pessoas que são competentes que se você não fizer um pouquinho a mais, você fica para trás. E isso no exterior, as pessoas ficam, meu Deus, como assim? E isso aconteceu, nossa, em todos os países que eu morei. Eu lembro que aqui na Austrália, inclusive, uma menina me chamou de hustler. Hustler é uma pessoa que também, sabe, tipo, que vai, que tenta. E ela falou isso como se fosse me ofender. E eu, oh, meu amor. Sou É claro. brasileira. Oh, meu amor. Ai, você não sabe de nada. Eu acredito muito nessa questão da gente ser honesto, ser claro, sabe? Eu não acredito no jeitinho brasileiro dessas coisas de falcatrua, de passar a perna nas pessoas, mas eu acredito que quando a gente tá fazendo o nosso trabalho e a gente tá fazendo as coisas ali honestamente, tá falando a verdade e tá arregaçando as mangas mesmo, as pessoas veem essas coisas. Então, se chamar de hustler e go-getter, é claro que eu vou falar, eu sei pra onde eu quero ir, eu sei, sabe, essa questão é, dos desejos que estão no meu coração. E é engraçado porque aqui na Austrália, por exemplo, existe um negócio que eles chamam de Tall Poppy Syndrome, que eles, na Austrália, eles não gostam de pessoas que se sobressaem. Então, se você imagina um campo cheio de flores e as flores que ficam mais altas, eles podam. Então, isso aqui acontece na Austrália. Eu perdi muitos empregos aqui quando as pessoas começam a te ver maiores do que elas gostariam de ser. Porque elas falam, não, ela tá indo longe demais. Vamos trazer de volta, trazer de volta. Então é muito interessante como funcionam essas dinâmicas. Tem uma frase atribuída ao Tom Jobim: Europa é bom, mas é ruim. Brasil é ruim, mas é bom. Eu lembrei dessa frase depois da sua citação. Agora, te citando de novo, você deu uma entrevista para o UOL, eu vou ler exatamente o trechinho. Minha vida na Bulgária foi bem difícil, é quase um eufemismo dizer isso. Fiquei lá por 3 anos, apesar de muito abalada psicologicamente. Eu estudava, em média, de 8 a 12 horas por dia, porque estava muito comprometida. Nunca pensei em desistir porque, mesmo estudando chorando, eu sabia que estava sendo exemplo para outras pessoas e não podia abandonar tudo. Essa era minha motivação. Né? É uma entrevista, acho que você deu o ano passado para o UOL, contando um pouco da sua trajetória. Quando a gente lê isso, a gente fica com o coração apertado, né? Porque você está buscando sonhos, você quer ser uma grande artista e tudo mais. Não há motivo, eu estudando já 8 horas, 8 a 12 horas por dia, naquele frio búlgaro horrível, ainda precisa estar estudando. Você vê que hoje os desafios para quem quer estudar fora são semelhantes. Como você enxerga isso atualmente? Como vocês enxergam isso atualmente? É até difícil de falar, mas naquela época eu não sabia o que esperar. Então, quando eu fui para a Bulgária, eu fui sozinha e a minha professora era aquela pessoa que não só eu confiava como minha mentora, mas com tudo, sabe? Eu não entendia nada, eu tava confiando nela 100%. E eu sabia que existiam professores que eram carrascos e eu sabia que eu ia precisar
fazer sacrifícios, eu sabia que não seria fácil. Acontece que foi exponencialmente maior do que eu achava que ia ser. E eu realmente tinha no meu coração que eu não ia desistir. Porque eu sabia que se eu desistisse na época, gente, foi uma coisa tão linda. Quando eu consegui a bolsa, o meu padrinho, ele estava trabalhando no interior de São Paulo e ele foi visitar um polo do Projeto Guri e tinha uns jornais, sabe? De eu indo para Bulgária. E aí os professores falavam, olha, vocês continuem estudando, se esse for o sonho de vocês podem chegar lá também. Eu sempre pensava nisso e pensava, se eu desistir, que exemplo eu vou ser para esses jovens, para essas crianças? Eu não posso desistir. Então, eu busquei essa força, não só de mim, mas para as outras pessoas mesmo. É uma coisa que eu não sei nem explicar, mas é um amor, sabe? Tipo, olha só, eu tô passando por isso, mas eu vou abrir caminhos e vocês vão poder passar por isso, sabe? Mas talvez de uma forma muito mais leve. Então, eu não sabia, eu acho que era a questão da ignorância mesmo. E a internet não era a internet que a gente tem hoje. E eu lembro que quando eu passei por tudo isso, eu não falava com ninguém. Ninguém sabia. O Projeto Guri não sabia, os meus pais não sabiam, não tinha amigos para falar sobre isso. Eu acho que hoje as pessoas já estão mudando, sabe? Eu acho que um professor, se fizesse isso com um aluno hoje, o aluno provavelmente ia falar alguma coisa, ou ia falar, peraí, o que está acontecendo? Você está me ensinando ou você está simplesmente, sabe, abuso psicológico? Porque o que eu sofri era abuso psicológico, com certeza. Então, acho que são eras diferentes. Eu acho que os professores também estão um pouco mais conscientes. Porque, por exemplo, eu tive diversos professores ao longo da minha carreira. E apesar de eu entender a questão da disciplina e saber que a gente precisa, sim, às vezes a gente precisa falar a verdade pro aluno, às vezes a verdade machuca. Então, e assim, ainda assim precisa ser dita. Eu também sei que a gente não precisa de brutalidade, a gente não precisa dessas coisas, porque se eu tivesse tido mais encorajamento, talvez eu tivesse chegado ainda mais longe. Ser Então, além de grosseiro é lidar com... diferente de ser rigoroso. Exato. Além de lidar com tudo que eu já tinha que lidar, com o material que eu tinha que estudar, eu também tinha que lidar com essa pressão psicológica, que era uma coisa a mais que não precisava existir, sabe? Então, eu acho que a questão de ter um professor que te apoia, que acredita em você e te fala que acredita em você é muito importante, porque a minha professora na Bulgária, por exemplo, quando eu terminei com ela, né, ela começou a chorar e falou: Meu Deus, não, você é a minha melhor aluna, não, você tem que ficar comigo. E eu fiquei completamente confusa, tipo, como assim? Se eu era sua melhor aluna, por que você fez isso comigo, sabe? Então, na cabeça dela, era a coisa certa a se fazer, porque ela aprendeu assim. E na minha cabeça hoje, como professora também, eu jamais faria isso com um dos meus alunos. Eu sempre falo para os meus alunos, quando os alunos começam a falar, eu não consigo, não tem como, eu já falo, olha, psicologia, vamos lá, você consegue. Não, tenta o contrário, vai lá, sabe? Para dar esse gás, essa motivação, porque, gente, o mundo já tá difícil como tá. A gente vai Vamos falar a dificultar um verdade. pouquinho mais, né? O Paulo Freire tem uma peraí. frase muito boa para esse momento da educação. Ele fala que quando a educação é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor, né? E a gente conheceu muitos professores que eram opressores porque foram oprimidos, né, nas suas trajetórias, infelizmente, né? Então, acho que é um paradigma a gente também mudar um pouco disso. Tá Como bem? foi para você, Ana? Totalmente como para você, assim, exponencialmente mais difícil do que eu imaginava. Eu saí na ignorância do Brasil, sem saber o que me esperava, sem falar uma palavra em inglês também. Cheguei aqui para aprender a língua e eu acho que é muito mais acessível hoje com os smartphones e tudo. Quando eu cheguei em 2008, estava sendo lançado o primeiro iPhone, né, naqueles anos ali. Então, não existia isso de ir no Google Translator e falar alguma coisa e sair em outra língua. Eu andava com meu dicionarinho de papel procurando cada palavra para saber o que estavam me falando, sabe? Por muito tempo. Eu tenho ainda guardado o meu dicionário em português e inglês bem pequenininho, que cabia no meu bolso. E a questão musical também, não só de línguas, mas musical, o que eu tinha era um VHS da Jaqueline Dupré, que eu ficava assistindo aquilo sem parar, e eu queria repetir o que aquela mulher estava fazendo no violoncelo. E hoje, quantos performers não estão aí no YouTube que você pode assistir, grandes solistas, ou
não tão grandes solistas que você pode aprender com outras performances, professores, aulas, tudo disponível na internet hoje. Então, está muito mais acessível, o que pode deixar muita gente mais preguiçosa, né? Não sei, é uma concepção que eu tenho. Talvez, se eu pudesse voltar aos meus 20 anos, quando eu vim para cá, com tudo que tem hoje, talvez eu não teria saído do Brasil. Talvez eu teria ficado, porque eu teria acesso a tudo sem sair da minha casa. Né? Eu tive que vir buscar fora o que eu não tinha ali, porque eu só tinha aquele VHS que até mofou de tanto que eu amava aquilo e, enfim, ficava tocando o tempo inteiro. E hoje, você vai no YouTube, tem uma história, assim, anos e décadas de concertos, performances para assistir, aulas. Você pode entrar em contato com professores do mundo inteiro, você pode ter uma aula via Zoom, né? Especialmente agora nesse ano de pandemia, que o povo se reinventou, audições para grandes escolas do mundo hoje acontecem online, né? Então, se você tem um sonho de estudar na Juilliard, pode fazer pelo menos a primeira parte das audições, né, online. E eu não lembro disso ser uma realidade quando eu vim para cá. Então, quando eu cheguei aqui, tive o choque da língua, primeiro, né, que eu achei que foi muito mais difícil do que eu achei que era. E aí eu fiquei com aquela mentalidade de muita gente quando olha para a música, né, que você precisa talento para aquilo. Né? Ninguém vê o tanto de horas que você estuda para chegar a um certo nível. Fala que você tem talento para aquilo, então eu não vou aprender um instrumento porque eu não nasci para isso, não tenho talento. E eu pensava isso quanto à língua também, até que meus ouvidos parece que se abriram, teve um clique, e eu conseguia entender palavra por palavra. E aí eu consegui fazer a relação, né, entre aprender uma língua que é parecido como aprender o meu instrumento. Então, precisa das repetições, precisa, né, do dia a dia, fazendo aquilo todo dia para sair do mecânico e virar automático. Né? Então, quando eu me toquei que aprender música e aprender língua é muito parecido, aí não só aprendi inglês em 6 meses e já entrei na universidade, como aprendi espanhol junto. Foi assim, de brinde, 2 línguas fluente em 6 meses. Só precisava daquele clique ali, que eu já estava aprendendo um instrumento musical, eu sabia como fazer para aprender, né, a tocar o meu cello, então era aquilo que eu tinha que aplicar para as línguas. Então, eu só queria saber, aí agora eu vou jogar de volta a pergunta para você, se para você foi mais ou menos essa relação de aprender música para aprender a língua quando você aprendeu o búlgaro primeiro. Sim e não. Eu acho que para mim foi. Eu não tinha feito essa associação com a música já logo no começo. Para mim, o aprendizado do búlgaro foi meio no modo survival mesmo, sabe? Sobrevivência, porque eu não entendia nada. Gente, vocês não têm noção, não conseguia ler o alfabeto, porque búlgaro é no alfabeto cirílico, imagina aquelas letras russas, eu não conseguia saber de nada. Então, se eu não estudasse, se eu não aprendesse, é, eu realmente não ia conseguir sair do lugar. Então, eu tive um episódio lá na Bulgária, eu tava tentando entender, não conseguia, sabe? E nem em mercadinho assim. E aí eu prometi pra mim mesma que nunca mais eu não entenderia e eu não seria entendida. Então eu acho que uma coisa que me desprendeu muito desse negócio do aprendizado de línguas é que, claro, hoje em dia eu tenho essa consciência, né, da gente fazer as repetições, da gente fazer as repetições da maneira correta. Hoje em dia eu entendo como o nosso cérebro aprende, entendo a psicologia que a gente precisa ter para aprender também. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito naquela época é que eu sabia que eu precisava aprender um novo idioma para me comunicar. Então, esse era o meu objetivo. E eu não tava nem aí se eu tava falando a língua do Tarzan, se eu não tava. Naquela época, gente, imagina, se vocês estão num país, se vocês não sabem falar outro idioma além do português, se as pessoas não estão entendendo, você vai falar batata, água, não sei o que, até você conseguir ir juntando os pedacinhos. E aí é que nem criança, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm esse receio de que eu só vou falar quando estiver bom. Eu só vou me apresentar quando estiver bom. Eu só vou fazer isso e no final das contas a gente não faz nada. Então, eu só aprendi 7 idiomas porque eu sabia que eu tinha as minhas limitações, mas eu estava interessada era em conversar com as pessoas, eu estava interessada em entender a língua, eu estava interessada em entrar na universidade. Então, pensar em todas essas coisas ajudou demais, sabe? Tirar essa barreira do perfeccionismo também. E aí é building blocks, né? A gente vai fazendo como se fosse um Lego. A gente vai montando ali a nossa casinha, os nossos idiomas dessa maneira. Ótimo.
Andando um pouquinho mais na nossa conversa, pega um outro trecho de suas entrevistas, né, aí na rede, né, tudo quase um stalker. Mas esse trecho eu achei muito interessante. A primeira mulher brasileira a estudar no Conservatório de Sydney. Qual o tamanho, qual o peso dessa realização? É um orgulho muito grande para mim e eu espero que mais pessoas vejam isso como uma oportunidade, né, de desbravar, de não ter medo de ser o primeiro. Eu acho que eu fui a primeira em tantas coisas, mas é, não por talvez simplesmente por querer ser a primeira, é porque na minha cabeça eu não entendia o não, sabe? Peraí, eu quero estudar com tal professor, por que que eu não posso? E, gente, quando eu vim para a Austrália, foi uma loucura tão grande, porque eu estava na época estudando no Texas. E eu tinha bolsa de estudo, eu era TA, eu tinha um salário, eu tava tocando na orquestra, a vida estava feita lá no Texas. E alguma coisa falava no meu coração, não é isso, não é isso, não é isso. E aí eu acho que eu também sempre coloquei o ego no banco do passageiro, sabe? Tipo, olha, eu sei onde eu quero chegar e eu não vou deixar o meu ego ficar na minha frente. Então, eu pensei que a Austrália ia ser um lugar muito bom para eu poder, sabe, me. Como eu falo, gente, português, calma. Aprender mais, né? Me desenvolver de várias maneiras. E desenvolver aprendendo outras culturas, aprender com um professor que é da Noruega, tem uma visão diferente também, sabe? É, e aí eu vim pra cá, eu não tinha bolsa de estudo. Na verdade, eu vim pra cá só pra fazer a prova, não tinha noção se eu ia passar na prova. Eu peguei dinheiro emprestado pra vir pra cá. E aí, quando eu fui aprovada, o que que eu fiz? Eu fui tocar na rua. Então não tinha essa questão de, olha, eu sou Ana Murakawa, vocês sabem de onde eu vim, vocês sabem quem eu sou, sabem com quem eu já estudei, não tinha essa questão. É tipo, olha, eu sei que para eu chegar no próximo lugar, eu preciso fazer essas coisas. E eu acho que tá aí uma diferença de muitos brasileiros. Nunca na Austrália um australiano ia fazer isso, sabe? Então eu acho que tem muito essa força de vontade de fazer acontecer. Até hoje aqui não tem bolsa de estudos para brasileiros. Então, às vezes, os brasileiros me perguntam: você acha que eu consigo? E eu sempre falo a verdade: olha, é claro, mas você tem que estar disposto a fazer os sacrifícios que precisam ser feitos, porque às vezes os brasileiros vêm e falam: ai, não, mas eu queria já a bolsa 100%, queria tudo já certinho, e não foi assim comigo, sabe? Então, é muito difícil eu dar esse tipo de conselho quando a gente sabe que o caminho é turvo e a pessoa vai precisar de força de vontade. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Mostrar que mesmo quando a porta está fechada, mesmo quando a gente não tem esses caminhos já trilhados, a gente pode ir lá e trilhar os caminhos, sabe? E fazer acontecer. Bem legal. Só voltando um pouquinho no nosso roteiro, como foi? Então, você tinha uma carreira acadêmica já exitosa, né? E depois foi para a Austrália, e depois teve toda a história com visto. Como foi? Deixa eu ver se eu me coloco aqui. Como foi essas interações com a redes? Como você viu todo esse processo, né? Então você teve que passar dessa artista que buscava também financiamento coletivo, que tocava na rua. Peraí, agora eu preciso ser digital influencer. Agora eu preciso engajar nas minhas redes sociais. Como você viu esse processo? Bom, para mim começou quando eu estava já no meio do meu doutorado. Eu, na verdade, apliquei para terminar meu doutorado mais cedo, então eu terminei meu doutorado em 2 anos e meio. E, e eu sabia que eu estava gostando de morar na Austrália e eu queria continuar morando aqui. E aí eu procurei alguns advogados de imigração para saber quais eram as minhas possibilidades. Eu já antes de terminar o doutorado, ainda com meu visto de estudante, para eu saber qual caminho seguir. Nessa época eu estava fazendo shows com Eminem, com One Republic, com banda, sabe? Então era um lado completamente diferente e estava sendo muito legal conhecer esse outro lado. E aí, o que aconteceu foi, fiz essas conversas com os advogados e os advogados falaram:
eu fechei com uma advogada no final das contas, né? E ela é especialista num visto de talento. E ela falou: não, você tem tudo para esse visto, vamos aplicar para esse visto, você tem todos os requerimentos, você aplica para isso. E aí ela falou, já naquela época, olha, o governo hoje em dia está prestando atenção também nas redes sociais, então começa a fazer essas coisas. E aí tudo bem, eu no meio do meu doutorado comecei a pensar nisso. E aí eu lembro que, inclusive, foi no show do Eminem que eu cheguei em casa depois do show e sabe, tipo, aquela sensação de, eu queria contar pra alguém que foi tão legal, gente, tocar pra 80 mil pessoas com um rapper, nunca achei que isso ia acontecer na minha vida. E aí eu entrei na comunidade do Brasileiros em Sydney, na comunidade do Facebook, né, e falei pra galera, olha, gente, eu acabei de tocar no show do Eminem, foi muito legal, não sei o quê. Eu tive uma conversa recentemente com a minha advogada, e ela falou que para eu aplicar pro meu visto, eu provavelmente tenho que ter as redes sociais, né? Tenho que mostrar o trabalho nas redes sociais. Então, eu tenho o meu Instagram aqui, se vocês quiserem acompanhar meu trabalho. E começou assim, sabe, com uma coisa bem relax. E eu achei que, sei lá, talvez, sei lá, 10 pessoas iam ver, 100 pessoas iam ver no máximo. E o negócio viralizou naquela época. E aí eu fui de uma conta que não tinha nada, ninguém, para tipo 28 mil. Foi assim, rápido. E aí, eu na minha cabeça, gente, imagina, eu não tinha preocupação nenhuma com redes sociais. Eu, na minha época, falei, menina, tô rica na internet. Tô rica na internet. 28 mil é muita gente, são muitas pessoas. E a galera tava ali, realmente, Sou eu hoje falei, a própria Juliette na internet. só a Juliette, meu Deus. E eu falei de uma maneira que não foi. Eu acho que foi honesta, sabe? Olha, gente, esse é o meu trabalho. Se vocês quiserem conhecer, vocês podem seguir aqui. E eu acho que a galera apoiou muito isso. E aí eu tava tranquila com relação ao meu visto. Até porque a advogada sempre falou: você tem tudo, fica sossegada. E aí, um belo dia, uma quarta-feira aqui na Austrália, eu recebi um e-mail falando que o meu visto tinha sido recusado. A gente estava no meio da pandemia. E eles falaram: você tem 21 dias para recorrer ou 28 dias para ir embora. Era assim. E aí, na carta de recusa, eles falam que a minha carreira era impressionante, mas que eu não tinha os números. A gente nem lembra as palavras corretas, mas os números esperados de um artista internacional. E eu falo, que bendito de número é esse, meu filho? Como assim? E aí, na hora, gente, eu acho que pra mim foi uma facada tão grande no coração, porque a gente sabe o quão difícil a nossa vida é quando a gente tá tentando buscar o nosso sonho. Eu sei que eu já passei no Brasil, na Bulgária, sabe, nos Estados Unidos, estudando e fazendo os shows e sabe, e criando concerto, todas essas coisas. E pra mim foi uma facada tão grande, tipo, peraí, tudo aquilo que eu fiz não é suficiente? Tudo que eu me tornei não foi suficiente? Foi uma dor tão intensa que eu lembro que eu ajoelhei no chão da minha sala e eu comecei a chorar, sabe aquele choro doído de tipo, meu coração ficou em pedaços na hora. E aí eu tentei ligar para minha irmã não me atendeu. E aí eu pensei na galera que, nossa, lá atrás eu tinha contado do Eminem e do visto, não sei o quê, e aí eu entrei no Instagram e eu falei, gente, olha, o meu visto foi recusado, não sei o quê. E aí, mais uma vez, eu falei, se vocês acompanham o meu trabalho, se vocês gostam do meu trabalho, por favor, compartilhem as minhas redes sociais, porque eu decidi lutar, né? Então, muita gente hoje em dia fala, meu, você foi muito louca. Porque os advogados, cara, porque aí depois envolveu, virou uma bagunça o negócio. Aí era embaixador, era advogado de pra lá, era advogado pra cá, eu passava o dia todo no telefone, aí era jornal, era não sei das quantas. E aí toda hora que eu falava, tudo bem, quanto que eu preciso? Ah, não, você precisa de 1 milhão, você precisa de não sei das quantas. E eu falava, meu Deus do céu, que eu preciso? E aí um advogado era mais bonzinho e falava assim, não, você tá indo bem, tá indo bem. Outro já me ligava e falava assim, minha filha,
Você acha que eles vão te comparar com um artista australiano? Eles vão te comparar com um artista global, tipo, artista do mundo todo. Você tem que fazer mais, você tem que, não sei o quê, você tem que lançar música. A minha música autoral eu lancei, gente, eu escrevi, gravei, fiz o clipe e lancei tudo em 48 horas. Era tipo assim, não tinha... Gente, não sei desligar o som do iPad. Não tinha o que fazer. Fica tranquilo. Não tinha o que fazer. Eu tinha que simplesmente estar ali, sabe, me movimentando. E foi muito, muito, muito intenso. E aí que eu percebi o quão essencial são as redes sociais, sabe? Para o governo da Austrália me dar crédito por causa dessa exposição das redes sociais foi uma coisa muito surreal. Até hoje eu acho que é uma coisa muito surreal, sabe? Peraí, todo o trabalho que eu já tinha feito. E você percebe que as pessoas, elas realmente te veem de uma outra forma quando você tem essa presença nas redes. Então, querendo ou não, é uma forma de uma currency, né? Uma moeda hoje em dia, essa questão das redes. E depois eu tive relatos de tantas pessoas, artistas famosos, de gente, sabe, falando comigo, olha, Ana, eu sei exatamente o que é. Teve uma época que aconteceu um negócio assim comigo e várias áreas estão sendo assim, né? Então, por isso que quando você falou da gente ter essa conscientização, tanto nos projetos sociais quanto alunos particulares, eu acho que a gente precisa começar a pensar em que lado a gente vai querer estar, né? Porque também nem todo mundo quer ser performer, né? Nem todo mundo quer ali estar na frente do palco, na frente das câmeras. Então, aqueles que querem, a gente precisa achar um bom motivo para estar, né? Para se comunicar também. Eu acho que as pessoas veem muito também, sabe? Quando é genuíno, quando não é. Quando a pessoa quer só fama, quando a pessoa tem alguma coisa para falar de verdade. Então, foi um período muito intenso. Extremamente intenso. Eu sinto que é só agora que eu tô me recuperando. Não, sobre ser genuína, não tem o que dizer, né? Mais genuína que a Ana Murakawa não tem. Eu fui uma das 28 mil aí que entrou na primeira leva quando você começou a divulgar suas redes, e eu assisti o seu desabafo aí, chorando sobre o seu visto. E na época eu estava passando por problemas similares com o visto aqui, de residência também nos Estados Unidos. Então, eu mandei um pouco da minha energia, do pouquinho que eu tinha para você, e entendi que eu não era a única que estava sofrendo aí com problemas imigratórios. Então, você não sabia disso, mas você me ajudou de alguma forma aí para me dar força para continuar lutando. Então, obrigada. Porque aqui também eu apliquei junto com meu marido, né? 2 doutores em música. Só que você se destacar no papel aqui nos Estados Unidos é difícil, porque bacharelado todo mundo tem, mestrado quase todo mundo tem, é comum, né, as pessoas chegarem até um nível de mestrado. Então, um doutorado é um passinho acima só do que todo mundo tem. Então, você conseguir demonstrar no papel que você faz o diferencial e você merece ser um residente permanente é muito, muito desafiador. E você nunca sabe quem vai estar lendo o seu processo ali, o que você tem para oferecer no papel, e é só aquilo, né? O que eles leem, eles não vão saber da sua vida para poder aprovar aquela primeira parte do visto. Então, foram muitas cartas de referência de pessoas que a gente nem imaginava como que ia pedir para uma carta de referência para certa pessoa para poder fazer uma certa diferença ali no papel, né? Tá certo que éramos 2 doutores e podíamos contribuir, dar de volta para os Estados Unidos, mas como que você vai convencer um officer, né? A pessoa que trabalha lá na imigração, que ser doutor em música é algo que os Estados Unidos estão querendo. Eles já têm tanta gente qualificada, então para que eu vou querer mais 2 doutores em música, né? Então, foi difícil. Qual foi o desfecho? Então, e nessa época, a gente aplicou em 2018, e aí a primeira parte foi aprovada em 15 dias, que a gente pagou uma taxa a mais lá para ser expresso a resposta. Só que aí a gente já devia ter entrado com a segunda fase, que é a de troca de status, e a gente não entrou porque a gente não sabia se ia ser aprovado e ia gastar dinheiro à toa. E nessa época, deu o que eles chamam de backlog, e voltou todos os processos 2 anos.
Então, nosso visto de estudante também estava vencendo, a gente estava vendo possibilidades de voltar embora, porque não tinha o que fazer, e aí apareceu um trabalho para mim, eu consegui transferir do visto de estudante para um visto de trabalho temporário, e o meu marido conseguiu o de talento, né, que é o visto ORC para os Estados Unidos. Ele aplicou sozinho, então, para esse, conseguiu o visto de artista, e eu consegui esse outro visto de trabalho para um festival de música aqui, e a gente foi levando com isso e esperando o processo da residência, que não saía, não saía. Cada vez que a gente olhava, voltava mais alguns meses para trás, e o nosso ficando, ficando, ficando. E aí, quando chegou março do ano passado, bem no começo da pandemia, a gente recebeu a notificação em casa da entrevista marcada. Chegou, dia da entrevista, agora vai, agora vai. Bateu a pandemia, fechou tudo, aí a gente recebeu outra carta, porque aqui tudo é pelo correio, outra carta, foi cancelado e não sabe quando vão abrir os escritórios de novo, e aí foi mais ou menos nessa época aí que eu vi todo o seu sofrimento, e a gente não sabia o que ia acontecer, cancelar, marcou de novo para junho, passou junho, nada, não abriu, continuou em lockdown, e aí em julho, por uma obra do destino, a gente recebeu nossos cartões de residência pelo correio, sem entrevista. Não me pergunte como, foi o maior milagre que aconteceu no ano passado. Aprovaram, quem estava analisando nossos processos, por algum motivo que ninguém sabe qual, gostou do que estava no papel ali e aprovou sem entrevista. Mas foi um sufoco, foram meses aí, 6 meses de já planejando para voltar para o Brasil, porque não tinha o que fazer. E o seu marido é brasileiro também? Brasileiro também, trompetista. Trompetista? É. Uau, uau. Não, gente, foi... só as pessoas que moram fora sabem como é essa questão de visto, né? Mexe muito com a gente, porque a gente não sabe se a gente continua a nossa vida, se a gente faz planos, se a gente tem que voltar, se a gente tem que recomeçar de novo. É complicado, mas que bom que deu certo, Aninha. Obrigada. Você disse em uma das entrevistas, né? Você falou um pouco do aprender a aprender. A gente falou um pouquinho disso antes. E você fala sobre montar uma escola de música, né? Como seria o seu projeto? Como seria a sua escola de música dos sonhos? Bom, só para complementar a questão do aprender como aprender, eu acho que essa coisa do aprender como aprender ficou na minha cabeça desde a época do Projeto Gurif. Foi um resquício dessa época, porque eu sempre senti que eu tinha que aprender de uma maneira mais inteligente, porque eu tinha que correr atrás do tempo, que tinha gente que estava na minha frente e eu tinha que, sabe, sei lá, eu pensava, beleza, eu preciso estudar 8 horas, mas e se eu estudar de uma maneira muito inteligente e essas 8 horas valerem 16 horas e eu conseguir, sabe, correr atrás desse tempo que eu não tinha com o violino. E aí, quando eu fui fazer o meu doutorado, o meu primeiro tema, na verdade, foi ouvido absoluto. E eu queria entender porque eu tenho ouvido absoluto e eu não sabia se é uma coisa que a gente pode aprender, que a gente não, e tem pouca literatura nesse tema, né? Só que aí eu queria ir muito além, né? Eu já comecei a pensar, eu já queria fazer ressonância magnética, eu já queria fazer isso. Aí a universidade falou: não, minha filha, tu é violinista, tu não é médica, não. E aí eu falei assim: também agora eu não quero. E aí eu falei assim: na verdade, eu acho que tem um outro tema que é ainda muito mais interessante, porque no doutorado, às vezes, quando você vai fazer um doutorado, os temas de doutorado, os professores sugerem de você falar de um compositor, falar de alguma coisa, sabe? E eu falei, nossa, eu quero falar de alguma coisa que vai ser muito usual, que as pessoas vão poder aproveitar muito, sabe? E aí eu pensei essa questão do aprender como aprender. Como é que a gente pode estudar com mais eficácia, com mais eficiência? Como a gente pode fazer melhor uso do nosso tempo? Então, esse foi basicamente o tema do meu doutorado. E a questão das escolas, eu acredito que as escolas, né? Eu já falando no plural, porque eu sei, eu vivi, eu sou o fruto de um projeto social, eu sei o quanto a gente pode mudar. Não só. Eu me tornei violinista, né? Mas eu tenho vários outros colegas que foram para outras profissões e as pessoas, elas são moldadas. Gente, é indiscutível. As pessoas crescem com uma mentalidade diferente, sabe? A educação realmente transforma as vidas. Eu sou uma pessoa mudada,
a Ana Brandes é uma pessoa mudada, Ivanildo, tenho certeza que você também é transformado pela música e pela educação, em todos os jovens que passaram por esses projetos. Então, na minha cabeça, eu quero ainda poder chegar muito longe, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa um pouco ambiciosa, né? Mas eu tenho no meu coração de que quanto maior eu for, mais eu vou ter credibilidade para poder fazer mudanças grandes, sabe? Então eu quero fazer mudanças na questão do nosso ensino nas escolas, porque vocês sabiam que por lei a gente devia ter educação musical nas escolas, mas a gente não tem. Isso, se eu não me Então, engano, desde 2013, quando a lei acho que foi aprovada, né? sim. E uma coisa que eu percebi é que a gente precisa, querendo ou não, de ter voz, né? Então, eu oro a Deus para que as redes sociais continuem crescendo, para que eu me torne cada dia mais conhecida, para eu poder ter voz e para poder representar, sabe, o nosso país, os nossos jovens, poder ter mais acesso às pessoas que tomam essas decisões e criar também agora, decidir que eu quero ser rica, porque só assim para eu conseguir mudar as coisas também, sabe? Não ter que ficar esperando outra pessoa fazer e poder ir lá e investir porque eu sei que a gente vai plantar uma sementinha hoje e vai dar fruto, eu tenho certeza. Então, eu acho que hoje em dia, na minha carreira, eu estou buscando aprender sobre empreendedorismo, realmente, sabe? Como é que eu posso monetizar o meu conhecimento, como eu posso crescer, porque eu sei que eu quero poder plantar muitas sementes no Brasil, sabe? Então, ter a academia de música Ana Murakawa, onde a gente vai aprender, sabe, não somente sobre música, mas também essa questão de mindset, de mentalidade, porque, querendo ou não, a psicologia é muito importante na nossa educação musical e na nossa vida, né? Também falar de hábitos saudáveis, sabe? Educação física, a mental, a do instrumento, então uma coisa mais completa, talvez até idiomas, quem sabe? Então, uma coisa relacionada às artes no geral. Um sonho que eu não sei quando vai acontecer, mas um dia vai acontecer, se Deus quiser. Temos tempo só para mais uma perguntinha? Temos. Ok. Depois de todo esse processo hoje, depois de falar da educação, né, dos seus planos para a educação, qual é a artista que você quer ser hoje? Quando as pessoas pensam em Ana Murakawa, qual é a artista que essas pessoas pensam hoje? Espero que elas pensem em um violinista de várias vertentes, sabe? Eu acho que eu quero poder quebrar essa barreira também de que o violino é só pra gente rica, só a gente classe A. Uma pessoa que apresentou o violino para muita gente, se Deus quiser, é uma das maiores violinistas que a gente vai ter no Brasil. Eu não falo isso de uma maneira egocêntrica, sabe? Eu falo isso de uma maneira completamente com o coração transbordando, sabe? Pensando nas outras pessoas também, como a gente vai poder compartilhar. Quero ganhar um Grammy. E espero poder fazer as pessoas, sabe, sorrirem, aprender todas essas coisas, os benefícios que a gente vê no mundo da música. Então, uma artista mais só do que violinista, sabe? E poder comunicar com as pessoas também, ser exemplo de inspiração, que as pessoas, espero que elas vejam a minha história e fiquem inspiradas a dar aquele próximo passo para elas também. Eu tento ser sempre transparente, sabe? Quando eu tô com vontade de chorar, nas redes sociais eu vou lá e choro, eu falo a verdade, eu mostro como é, porque não é sempre fácil, na verdade, é raramente fácil. Exige muito esforço, muito sacrifício, mas vale muito a pena. Eu sou muito grata à Ana do passado. E eu sou muito grata à Ana de ontem e à Ana de hoje, sabe? Porque cada decisão que a gente faz hoje tem um impacto imenso na nossa vida e muitas vezes a gente não percebe isso. Então, às vezes eu falo mais no Instagram de aprender. Agora eu tô fazendo os vídeos das conversas com o meu cérebro no Instagram. Porque é engraçado, mas as pessoas, querendo ou não, se conectam com aquilo. Eu já passei por muitas daquelas coisas, sabe? Hoje em dia eu tenho mais domínio, eu sei sobre disciplina. Mas eu já acordei e, tipo, não quis fazer nada. E aí, o que que a gente faz? Se você não faz nada um dia, tudo bem, mas se você faz isso vários dias, e aí você começa a se tornar aquela pessoa. E aí que a gente começa a ter problemas. Então, a gente tem muito, muito
potencial, muita capacidade, e eu espero que as pessoas enxerguem isso nelas mesmas quando elas olharem para mim. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer contar com elas, né? A frase do começo do texto, né? No começo da abertura, a música tem um poder transformador, pode mudar a vida de quem ouve. Tenho certeza que esse episódio muda um pouquinho a vida de quem ouve. Agradeço mais uma vez e agradeço a quem estiver ouvindo o podcast. Até o próximo episódio. Qual é a artista que você quer ser hoje? Quando as pessoas pensam em Ana Murakawa, qual é a artista que essas pessoas pensam hoje? Espero que elas pensem em um violinista